Há um universo desconhecido dentro de cada um de nós, um espaço silencioso, mas cheio de significados, onde estão ocultas respostas que buscamos sem perceber. Esse território não pode ser tocado nem visto, mas se manifesta em sentimentos profundos, sinais sutis que insistem em chamar nossa atenção. Mas por que tantas pessoas sentem que há algo faltando, como se estivessem desconectadas de si mesmas? Por que repetimos padrões que parecem nos aprisionar em relações vazias, escolhas frustrantes e uma existência sem real sentido? Carl Jung acreditava que essa sensação de desconexão acontece porque deixamos de ouvir a nós mesmos. Em vez de nos voltarmos para nosso interior, nos perdemos em distrações externas, tentando preencher um vazio que, na verdade, só pode ser compreendido de dentro para fora. Esse distanciamento não afeta apenas nosso emocional, mas também molda nossas escolhas, nossos vínculos e até nossa saúde. Se você está refletindo sobre tudo o que falamos até agora, se a ideia de se priorizar e abraçar sua autenticidade ressoou com você, eu quero pedir um favor. Não deixe esse momento passar sem dar um like neste vídeo e se inscrever no canal. O seu apoio é fundamental para que a gente continue trazendo conteúdos assim, que nos ajudem a crescer e transformar a nossa vida para melhor. Agora me conta, você já teve alguma experiência em que precisou priorizar suas próprias necessidades e emoções? Como isso impactou sua vida e os relacionamentos ao seu redor? Compartilhe com a gente nos comentários, porque eu adoraria saber a sua história. E mais, se esse vídeo tocou seu coração, compartilhe com alguém que você sabe que também pode se beneficiar dessa mensagem. Juntos, podemos espalhar a importância do autoconhecimento e da autenticidade para mais pessoas. E me diga de qual cidade você está assistindo. Vamos ver de onde estamos criando uma comunidade de pessoas que estão em busca de mais clareza e propósito. Para Jung, a solução está no que ele chamou de integração da sombra, um processo de reconhecimento e aceitação daquilo que reprimimos. São memórias esquecidas, emoções contidas e medos ignorados que continuam exercendo influência sobre nossa vida, mesmo sem percebermos. Essas sombras não desaparecem simplesmente porque as evitamos. Pelo contrário, acumulam-se como uma energia presa, exigindo ser libertada. Encarar essa realidade exige coragem, pois significa enfrentar fraquezas, reconhecer falhas e assumir responsabilidade pelo que negamos por tanto tempo. Talvez você já tenha experimentado essa inquietação. Aquele cansaço inexplicável ao final do dia, uma resistência ao tentar mudar algo, ou até mesmo a sensação de carregar um peso invisível. Esses não são meros caprichos da mente. São sinais profundos do inconsciente tentando se comunicar. Jung defendia que o inconsciente não fala em palavras, mas sim em símbolos e emoções. É como uma linguagem secreta, que só podemos compreender quando silenciamos as distrações e voltamos nossa atenção para dentro. Cada vez que ignoramos esses sinais, nos afastamos ainda mais de quem realmente somos, acumulando uma carga emocional que nos desgasta silenciosamente. Muitas vezes, aprendemos que priorizar os outros é um ato de bondade, mas será que isso não nos afasta da nossa própria essência? Para viver com autenticidade, é essencial resgatar essa conexão interior. Isso não significa agir com egoísmo, mas desenvolver um amor próprio verdadeiro, algo que Jung considerava essencial para uma existência plena. Amor próprio não é apenas um conceito superficial, mas um compromisso profundo consigo mesmo. É aprender a estabelecer limites, a dizer não, sem culpa e, acima de tudo, a se permitir ser quem realmente é, sem máscaras ou medo do julgamento. Carl Jung afirmava que somente ao abraçarmos nossa verdadeira essência, conseguimos alcançar o equilíbrio emocional que tanto buscamos. No entanto, esse processo exige coragem, pois implica deixar para trás aquilo que já não faz parte de quem somos.
Em certos momentos, isso pode significar abrir mão de vínculos, comportamentos ou até mesmo ambições que não ressoam mais com nossa identidade. Pense na sua vida como um jardim. Se ervas daninhas não forem removidas, elas acabarão sugando os nutrientes necessários para que as flores cresçam saudáveis. Da mesma forma, quando permitimos que padrões negativos, relações desgastantes ou inseguranças não resolvidas tomem conta de nossa jornada, impedimos nosso próprio florescimento. Liberar-se dessas amarras é um ato de força, mas também de confiança. Confiança de que, ao eliminar o que pesa, você estará criando espaço para que novas possibilidades e experiências mais alinhadas com seu verdadeiro eu possam surgir. Esse processo, no entanto, nem sempre será aceito pelos que estão ao seu redor. Algumas pessoas podem interpretar essa transformação como egoísmo e tentar fazê-lo se sentir culpado por finalmente se colocar em primeiro lugar. E é aqui que entra um dos ensinamentos mais marcantes de Jung. O mundo externo é um reflexo do nosso mundo interno. Se dentro de você existe serenidade e clareza, as situações e conexões que surgirão em sua vida também refletirão esse estado. Não é necessário provar nada a ninguém, basta seguir seu caminho com firmeza. Quando você se torna sua prioridade, mudanças surpreendentes começam a acontecer. Seu olhar se transforma, sua energia se renova, e aquilo que antes parecia inatingível passa a se revelar de maneira inesperada. O universo, de alguma forma, responde à sua decisão de se alinhar consigo mesmo. Jung denominava esse fenômeno de sincronicidade. Momentos em que eventos e encontros ocorrem de maneira tão precisa que parecem organizados pelo destino. Mas essa harmonia não é fruto do acaso. Ela surge quando estamos em sintonia com nossa própria essência. O percurso nem sempre será fácil. Haverá dias de incerteza, momentos em que o medo tentará fazê-lo hesitar. Mas cada passo na direção da autenticidade o levará mais perto de uma vida genuinamente significativa. Jung nos ensinou que o propósito da existência não está em evitar o sofrimento, mas sim em atribuir-lhe um significado. Quando encaramos nossas dores com coragem, elas se tornam o caminho para nossa transformação. Agora reflita, quais partes de si mesmo você tem deixado de lado? Que sentimentos, aspirações ou necessidades foram silenciados para atender às expectativas alheias? E mais importante, o que poderia mudar em sua vida se você finalmente se permitisse ouvir e suprir suas próprias necessidades? As respostas para essas perguntas não apenas redefinirão sua trajetória, mas também revelarão a grandeza que já habita dentro de você. Quando você começa a escutar esses sinais internos e toma a decisão de seguir sua própria verdade, algo profundo se revela. É como se uma porta que antes parecia trancada se abrisse, permitindo que uma luz intensa, mas suave, iluminasse o caminho que você nunca havia considerado antes. Essa luz é a essência de quem você realmente é, a sua verdadeira versão, que sempre esteve ali, mas que muitas vezes ficou esquecida devido às demandas externas. Carl Jung acreditava que o inconsciente não é apenas um repositório de traumas e medos, mas também uma fonte rica e abundante de sabedoria e respostas. Ele está cheio de chaves que podem abrir portas para compreensão, clareza e até cura. Você já se perguntou por que certas pessoas parecem drenar sua energia? Ou por que você encontra dificuldades em escapar de certos padrões de comportamento, principalmente nos relacionamentos? Ou quem sabe, porque apesar de todo o seu esforço, você sente que não está avançando na vida como gostaria? Essas respostas, Jung nos ensinou, não estão fora de você, mas em seu interior, à espera de serem descobertas. É possível que você tenha percebido que certas situações, pessoas ou até mesmo lugares provoquem emoções intensas em você, como raiva ou uma tristeza inexplicável. Jung explicou que essas reações são, na verdade,
reflexos de sua sombra, aquelas partes de você que foram reprimidas ou negadas para se ajustar às expectativas externas. No entanto, há um grande segredo a ser aprendido. Essas emoções não são inimigas, elas são mestras. Elas têm algo valioso a nos ensinar, como quais feridas ainda precisam de cura ou qual aspecto do seu ser precisa ser abraçado com mais gentileza. A jornada de integrar sua sombra é dolorosa, sim, mas também profundamente necessária. Isso exige uma honestidade radical consigo mesmo, um olhar sincero e sem máscaras no espelho da alma, aceitando até mesmo aquilo que você não gosta em si. Pois, como Jung afirmava, aquilo que não se torna consciente tende a se manifestar na nossa vida como destino. Ou seja, se você continuar negando ou evitando encarar suas próprias sombras, elas irão se materializar de novas formas até que você escolha finalmente enfrentá-las. Imagine carregar uma mochila pesada, cheia de pedras. Cada pedra representa uma emoção não resolvida, um medo enterrado ou um vínculo que você insiste em manter, mesmo que tóxico. Essas pedras podem parecer pequenas à primeira vista, mas o peso acumulado delas dificulta sua caminhada, te impedindo de seguir em frente. A boa notícia é que você tem o poder de abrir essa mochila, observar cada uma dessas pedras e decidir o que realmente precisa carregar. Soltar essas bagagens não é esquecer o que aconteceu, mas aprender com o que foi vivido e decidir, conscientemente, o que já não serve mais. Esse ato de liberar o que não é mais útil é uma das experiências mais libertadoras e transformadoras que você pode viver. E ao fazer isso, você começa a caminhar em direção à autenticidade, ao seu verdadeiro eu. Decidir colocar-se em primeiro lugar não é apenas um ato de amor próprio, mas também uma mensagem profunda enviada ao seu inconsciente de que você está pronto para receber algo melhor em sua vida. Quando você toma essa decisão, um processo transformador começa a acontecer. Sua energia muda e essa mudança interior se reflete no seu exterior, afetando positivamente sua realidade. Jung tinha uma visão muito clara sobre como o mundo exterior é, de fato, um reflexo de nosso mundo interior. Segundo ele, ao alterarmos nossa percepção e os sentimentos que carregamos dentro de nós, o universo ao nosso redor começa a reagir. Quando você opta por se priorizar, pode perceber que certas relações e situações começam a se afastar. Isso não acontece por acaso, mas é um realinhamento natural da sua vida. Circunstâncias e pessoas que não estão em sintonia com o seu verdadeiro ser se retiram, criando espaço para aquilo que realmente corresponde à sua verdade. Esse processo pode ser doloroso, mas é fundamental para permitir a entrada do novo e do que realmente importa. À medida que você segue esse caminho, começa a perceber fenômenos curiosos acontecendo em sua vida. Pessoas que têm o mesmo propósito começam a aparecer. Relações que realmente o inspiram começam a florescer. E experiências que antes pareciam distantes tornam-se mais acessíveis. Esse é o conceito de sincronicidade que Jung tão bem descreveu. A sensação de que tudo acontece no momento certo, no lugar certo, com a pessoa certa. Entretanto, chegar a esse estado de sintonia não é algo simples. Para alcançar essa transformação, a coragem de se priorizar é essencial. O maior obstáculo não está nos outros, mas em nós mesmos. Aquela voz interna que constantemente nos diz que não somos bons o suficiente, que não merecemos amor ou sucesso, que precisamos aceitar o que temos, muitas vezes nos impede de avançar. Jung chamou essa voz de crítico interno. Ela é formada ao longo dos anos por críticas externas, pela imposição de expectativas de outros e pelos fracassos acumulados. Contudo, essa voz não é o seu verdadeiro eu. Ela é apenas um eco das experiências passadas, uma percepção distorcida de quem você realmente é.
E a boa notícia é que você tem o poder de calá-la, substituindo-a por uma nova narrativa, mais positiva e autêntica. Quando você começa a se tratar com mais compaixão e compreensão, algo mágico ocorre. Você passa a confiar nas suas decisões, a sentir mais segurança nas suas escolhas e, o mais importante, começa a acreditar que é capaz de criar uma vida que realmente o inspire. A aprovação dos outros deixa de ser necessária para a sua felicidade, pois você descobre que a única validação que importa é a sua. Esse é o verdadeiro significado de se priorizar, dar-se permissão para ser feliz, mesmo que isso signifique desapontar aqueles que não compreendem. A vida não precisa ser uma luta constante, mas sim uma jornada de autoconhecimento, crescimento e conexão com o que realmente importa. Para viver plenamente, você deve estar disposto a olhar para dentro, confrontar suas sombras e liberar tudo o que não serve mais ao seu propósito. Esse é o convite de Carl Jung. Conheça a si mesmo, não como os outros esperam que você seja, mas como você realmente é. E quando você se permite percorrer esse caminho, algo extraordinário começa a acontecer. Você começa a se lembrar de quem você realmente é. Não a máscara que usa para o mundo, nem a imagem que tenta projetar, mas o seu eu autêntico, aquele ser único que sempre esteve ali, esperando para ser reconhecido. E ao viver a partir dessa autenticidade, sua vida se transforma de maneiras profundas e inesperadas. O mais belo é que, ao viver de acordo com sua verdade, você também inspira outros a fazerem o mesmo. Quando você começa a se reconectar com o seu eu mais verdadeiro, um novo mundo se abre diante de você. É como se a vida, após um longo período de apatia, finalmente começasse a revelar seu verdadeiro significado. Esse despertar não acontece de forma repentina, mas sim como uma série de descobertas graduais, onde cada passo de autodescoberta vai, pouco a pouco, reorganizando as peças da sua existência. Jung falava sobre o caminho da individuação, que é o processo de se tornar quem você realmente é, além das imposições externas, das identidades que você carrega e das expectativas da sociedade. Mas ao contrário do que muitos imaginam, esse processo não é uma linha reta e simples. Muitas vezes parece um ciclo, uma espiral. Você avança um pouco, recua, e há momentos em que se sente completamente desorientado. E isso é normal. Mesmo nos momentos de maior incerteza, você está, na verdade, avançando, pois cada movimento, mesmo que pareça um erro, o aproxima de sua verdadeira essência. O maior obstáculo não é o mundo ao seu redor, mas a resistência interna que você encontra. Existe uma parte sua que se apega ao familiar, mesmo que esse familiar não traga felicidade ou paz. A mente humana tende a se agarrar ao conhecido, porque o desconhecido é assustador. Mas, na verdade, a maior transformação acontece justamente ao ultrapassar os limites do que nos é confortável. Jung acreditava que a verdadeira evolução acontece nos momentos de incerteza, quando nos vemos desafiados a abrir mão de nossas velhas crenças sobre quem somos para dar espaço ao que está por vir. E o mais importante, lembre-se de que mesmo sendo uma jornada profundamente pessoal, você não está sozinho. Todos, em algum momento da vida, enfrentam seus medos e inseguranças. E, de certa forma, essa luta é compartilhada por todos nós, conectando-nos à experiência humana de maneira universal. O confronto com as sombras é uma experiência inevitável, e Jung nos ensina que essas sombras não são inimigas. Elas são partes de nós mesmos que ainda precisam ser reconhecidas. Cada situação de conflito, cada emoção intensa, cada reação desmedida é um sinal de que há algo dentro de você que não foi totalmente compreendido. São esses momentos que o convidam a se perguntar: o que estou ignorando dentro de mim? Quais aspectos da minha vida precisam ser vistos e aceitos?
Embora confrontar essas questões internas seja desconfortável, ele é, ao mesmo tempo, uma libertação. Você começa a perceber que não é tão frágil quanto pensava e que tem a força necessária para enfrentar a dor, processá-la e transformá-la. Com isso, você começa a resgatar seu poder pessoal. Não precisa mais da aprovação do outro, pois descobre que tudo o que precisa está dentro de si. A verdadeira mudança só ocorre quando percebemos que as respostas que tanto buscamos não estão em fontes externas, mas em nosso próprio ser. Aqueles relacionamentos que não deram certo, o trabalho que não trouxe a realização esperada ou a meta que parecia inalcançável não são falhas, mas reflexos que mostram o que precisamos aprender sobre nós mesmos. Carl Jung nos ensinou algo profundo. Até mesmo os momentos de dor têm um papel crucial no nosso desenvolvimento. Cada experiência, por mais difícil que seja, carrega em si a oportunidade de crescimento, nos aproximando cada vez mais do nosso verdadeiro eu. Contudo, evoluir não significa que os obstáculos deixarão de surgir. A vida é um ciclo contínuo de novos desafios e aprendizados, sempre oferecendo novas lições para nos fortalecer. No entanto, quando decidimos nos priorizar, escutamos nossa essência e seguimos nossa intuição, enfrentamos essas adversidades de uma maneira diferente. Em vez de sucumbir à fraqueza, começamos a lidar com os medos com uma força renovada. Isso não quer dizer que o medo desapareça, mas sim que ele perde o poder de nos paralisar. A intuição é, sem dúvida, uma das forças mais potentes que temos. Jung acreditava que ela é a ponte entre o nosso consciente e o inconsciente, guiando-nos para aquilo que é mais alinhado com a nossa alma. Contudo, ouvir nossa intuição exige prática, pois vivemos em uma sociedade que nos incentiva a duvidar de nós mesmos e buscar respostas fora de nós, ao invés de dentro. Reforçar essa confiança na nossa intuição é um ato de rebeldia, mas também de profundo amor próprio, capaz de gerar uma transformação verdadeira na nossa vida. A cada vez que escolhemos colocar as nossas necessidades em primeiro lugar, fortalecemos essa conexão interna. Começamos a perceber sinais sutis ao nosso redor, uma ideia repentina, uma sensação inexplicável ou um sentimento persistente que surge sem razão aparente. Esses não são simples acidentes, mas sim sinais do nosso inconsciente apontando que estamos indo na direção certa. Quando nos permitimos ouvir esses sinais, nos damos conta de que não estamos mais caminhando sem rumo. Há uma bússola interna, sempre presente, esperando apenas que confiemos nela. Quando seguimos nossa intuição, nossa maneira de viver se transforma completamente. Decisões que antes pareciam complicadas, agora fluem com mais facilidade, e as oportunidades que procurávamos começam a aparecer. O mais significativo, porém, é a conexão mais profunda que passamos a ter com nós mesmos. Essa conexão não está em algo distante ou fora de nós. Ela sempre esteve aqui, aguardando que parássemos para reconhecê-la. Jung acreditava que o relacionamento mais importante que podemos cultivar é o que temos conosco. E essa é uma verdade que muitas vezes esquecemos em meio às demandas da vida moderna. Vivemos constantemente tentando atender às expectativas dos outros, nos encaixando em padrões que nos são impostos. Por isso, raramente nos perguntamos: o que eu realmente desejo? O que me faz sentir realizado? São perguntas simples, mas que possuem um poder imenso de transformação. A verdadeira plenitude não está na busca pela perfeição ou na aprovação alheia, mas na coragem de ser autêntico. Ser autêntico significa olhar para dentro de si e abraçar todas as partes que, por vezes, preferimos esconder. A sombra, como Jung dizia, não deve ser temida, mas entendida. Cada fragmento da nossa sombra contém uma lição importante, algo que pode nos ajudar a evoluir. Para acessar essa sabedoria, precisamos olhar para dentro com coragem e curiosidade. Não devemos temer sentimentos como raiva,
tristeza ou culpa, emoções que frequentemente tentamos reprimir ou evitar. Elas são, na verdade, sinais importantes do que precisa ser curado e integrado em nossa jornada. Emoções como raiva, tristeza e culpa muitas vezes são vistas como algo a ser evitado ou reprimido. No entanto, essas emoções não são inimigas, mas mensageiras que carregam lições valiosas. A raiva, por exemplo, pode ser um sinal de que seus limites foram ultrapassados, pedindo que você os defina com mais clareza. A tristeza, por sua vez, reflete o valor que você atribui ao que foi perdido, um lembrete da importância do que se foi. Já a culpa, ao nos fazer refletir sobre nossas ações, abre a porta para o aprendizado e o crescimento pessoal. Jung nos ensinava que o problema não está nas emoções em si, mas sim em como reagimos a elas. Ignorá-las é o verdadeiro desafio. Ao decidir priorizar-se e ouvir suas emoções, você começa a transformá-las de inimigas em aliadas. Em vez de tentar controlá-las, passa a entendê-las, usando-as como ferramentas para se compreender melhor. Essa mudança de perspectiva é um passo essencial para a cura emocional. O processo de cura não pode acontecer sem que você se permita sentir. Quando você se entrega ao fluxo das emoções, sem julgá-las, algo dentro de você se liberta. A cura emocional não é um acontecimento repentino, mas uma jornada que exige paciência e disposição. Cada camada de emoção acumulada ao longo da vida merece ser explorada com atenção e respeito. Embora esse caminho possa ser desconfortável, ele é profundamente restaurador. A cada vez que você escolhe enfrentar suas emoções, ao invés de fugir delas, está mais perto de se tornar quem você realmente é. Outro aspecto fundamental de priorizar a si mesmo é aprender a estabelecer limites. Jung acreditava que os limites são uma forma de proteger nossa energia e honrar nossa vida. Quando você permite que alguém ultrapasse seus limites sem questionamento, está enviando ao seu inconsciente a mensagem de que suas necessidades não são importantes. No entanto, ao aprender a dizer não com firmeza e amor, você afirma seu direito de viver de acordo com a sua essência. Esses limites não são barreiras para isolar os outros, mas formas de proteger aquilo que é sagrado para você. Ao traçar seus limites, você não só cuida de seu bem-estar emocional, mas também ensina aos outros como tratá-lo com respeito. É um desafio, especialmente se você está acostumado a colocar as necessidades dos outros à frente das suas. No entanto, esse é um ato de amor próprio essencial. Priorizar-se não significa se tornar egoísta ou indiferente aos outros, mas sim agir a partir de um lugar de abundância e não de esgotamento. Quando você está em paz consigo mesmo, tem muito mais a oferecer aos outros. Jung acreditava que somente quando somos autênticos podemos estabelecer conexões verdadeiras, e as relações que florescem a partir da autenticidade são as que realmente transformam nossas vidas. À medida que você segue esse caminho, notará que algumas relações começam a mudar. À medida que você caminha por sua jornada, algumas conexões podem se aprofundar, enquanto outras começam a desaparecer. Isso, embora doloroso, é algo totalmente necessário para o seu crescimento. Aqueles que estão verdadeiramente conectados com sua essência tendem a permanecer ao seu lado, enquanto os que já não vibram na mesma frequência acabam seguindo seus próprios caminhos. Essa é uma parte natural da sua evolução. O mais fascinante de dar a si mesmo a prioridade é que isso não afeta apenas a sua vida, mas também tem o poder de inspirar quem está ao seu redor. Sua decisão de viver de forma autêntica serve como um exemplo poderoso para que os outros também passem a se questionar, a se reconectar com sua própria verdade e a tomar ações alinhadas com o que realmente são. Quando você começa a priorizar seu bem-estar emocional, ao abraçar sua autenticidade e confrontar suas sombras,
você inicia um processo de transformação profunda, não só para si, mas também para todos que estão ao seu redor. Esse caminho de autoconhecimento pode ser desafiador, mas os resultados são imensuráveis. Você recupera sua vitalidade, clareza mental e redescobre o propósito que sempre esteve dentro de você. Sua realidade começa a refletir quem você realmente é, e não o que as circunstâncias ou as expectativas dos outros impuseram a você. Jung nos ensina que a verdadeira transformação acontece quando nos permitimos enfrentar e não fugir das adversidades. Ao dar prioridade à sua jornada, você se liberta de tudo que não mais ressoa com o seu ser, reconstrói relações mais autênticas e começa a viver uma vida mais plena. Isso não é um presente só para você, mas para todos ao seu redor, pois ao viver de acordo com sua verdade, você acende uma chama que também motiva outros a fazerem o mesmo. Pense no impacto que sua jornada de autenticidade pode ter se você compartilhar isso com quem precisa. Talvez alguém ao seu redor esteja passando por um momento de desconexão consigo mesmo ou preso em padrões que não entende. Este vídeo pode ser o ponto de partida para a cura e o autodescobrimento dessa pessoa. E aí, o que você acha de tudo isso que conversamos? Já se deu conta de como, muitas vezes, a gente se coloca em segundo plano para agradar aos outros ou seguir um caminho que não é realmente o nosso? Como tem sido sua relação com as suas emoções e limites? Eu sei que pode ser difícil, mas dar esse passo em direção ao autoconhecimento é essencial para viver com mais clareza e autenticidade. Você já passou por uma situação onde precisou aprender a priorizar a si mesmo? Como foi esse processo para você? Quero muito saber a sua opinião. Então, compartilhe nos comentários a sua história. Se esse vídeo tocou você, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais conteúdos que vão te ajudar a fortalecer essa jornada de transformação. Juntos podemos construir uma comunidade mais forte e verdadeira, onde todos têm a oportunidade de viver de acordo com sua essência. Ah, e me conta também, de qual cidade você está assistindo? Eu adoraria saber mais sobre o seu lugar e como podemos nos conectar ainda mais. Obrigado por estar aqui e lembre-se, a verdadeira mudança começa dentro de nós. Nos vemos no próximo vídeo.